Beleza, então galera, como eu disse, a gente hoje vai dar continuidade aí com o capítulo 7, certo? Então a gente vai tratar um pouquinho aí, coloquei como parte 2, né? Então ele segue a sequência. Então a gente vai tratar um pouquinho aí hoje das probabilidades que envolve a segunda lei de Mendel e também um pouquinho de alguns casos relacionados à genética do sangue, né? A questão sanguínea, como probabilidade do indivíduo ser pai do outro, aquela coisa toda relacionando a condição de sangue, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso hoje. Caso tenha dúvida, é só abrir o microfone para perguntar, tá bom? Bom, pessoal, então como nós vimos, eu vou tratar um pouquinho da segunda lei de Mendel, só para a gente entender como é que se dá a probabilidade, né? Então a gente vai tratar da segunda lei de Mendel e as teorias da probabilidade. Como é que funciona a probabilidade na segunda lei de Mendel? Basicamente, você vai calcular a segunda lei de Mendel ou a probabilidade estruturando-se com a primeira lei de Mendel. Lá atrás, quando nós estudamos a primeira lei de Mendel, isso aqui não é mais novidade para a gente, nós vimos as probabilidades. Eu já tinha falado para você, de um lado aqui, no caso, acredito eu, que está do lado esquerdo, né, a parte voltada, a cor da ervilha e na parte direita a, a região voltada a texturas, tipo de semente que ela apresentava, né? Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu separei, né, para a segunda lei de Mendel para você entender como é que se dá. Já que elas são características independentes, mas que se combinam de uma certa forma, você vai ver como é que se dá essa combinação. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu faço a análise independente, ou seja, a probabilidade aqui no caso eu vou usar como se eu estivesse fazendo primeira lei de Mendel, ou eu fizesse com casos isolados. Por exemplo, vou usar a cor, vou falar da cor, e do outro lado vou falar do tipo de semente. Ou seja, aqui nós já vimos, quando nós estudamos lá atrás, que a cor da semente eu encontro sempre as proporções aí de 3 ervilhas amarelas em 4 e de uma verde em 4. Essas probabilidadezinhas nós já vimos que é lá da primeira lei de Mendel. Da mesma forma funciona para questão do tipo de semente, se ela vai ser lisa ou rugosa. Então eu tenho lá, para as sementes lisas, 3 em 4 e para a rugosa, 1 em 4, só que de forma separada. E quando eu estou falando de segunda lei de Mendel, essas características que são separadas, elas vão ser transmitidas aos descendentes e elas vão acabar por se misturar ou se unir. Durante essa mistura, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar as probabilidades, ou seja, eu pego a probabilidade de obter uma semente lisa com a probabilidade de obter uma semente rugosa. Então eu deixei ali as probabilidades em cima para você ver e entender como é que eu vou fazer para chegar naquelas proporções que eu mostrei já na aula passada para você, de 9 para 3, para 3, para 1. Ou seja, quando você tem lá a probabilidade de semente amarela, então você tem 3 para 4 sementes amarelas. Quando você fala da característica lisa, então você também tem 3 sementes lisas em 4. Então a probabilidade basicamente é a mesma. Só o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar as duas probabilidades. Então eu multiplico a probabilidade dela ser amarela com a probabilidade dela ser lisa. E quando eu cruzo isso aí, quando eu misturo ou quando eu faço a multiplicação, você vê que eu encontro aquele quadrinho que nós fizemos lá, que eu mostrei para você, um quadro bem grandão que tinha 16 indivíduos e tal, naquelas proporções. É isso aqui basicamente que a gente tem que conhecer quando eu falo de proporção. Então você tem lá 3 quartos amarelas vezes 3 quartos lisa. Quando você multiplica, você tem 9 sobre 16 sementes amarelas lisas. Ah, professor, proporção 9 para 3, para 3, para 1. É por isso que lá naquela proporção que eu mostrei para você, você encontra aí essa proporção de 9 sementes amarelas lisas em um total de 16 indivíduos. E depois nós vamos falar por que
quando eu tenho o cruzamento dos gametas, eu tenho 4 gametas de um e 4 gametas de outro. Mas não é agora não, lá na frente. Lá embaixo eu tenho também a questão de você ter 3/4 de amarelas com a outra característica que agora é a rugosa, que a rugosa ali que representa quanto? 1/4. Então seria 3/4 vezes 1/4. Quando você multiplica isso aí, você vai ver que dá 3/16. Só que agora mudou, eu teria o que? Amarelas rugosas. Certo? Então você teria ali agora outra característica amarela rugosa. Da mesma forma funciona para outra coloração, que é verde e a característica lisa. Então quando você junta verde com a característica lisa, você tem 3/16 verdes lisas. Agora sim. E uma em 16 verde rugosa. Daí a gente ter aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, que ele é muito mais só para análise. Quando coloca para você aquele quadro, ele quer que você faça uma análise, certo? E basicamente de proporção é isso que nós temos que saber. Saber quantos indivíduos vão ser formados, por exemplo. Isso aqui ele usa muito com relação a perguntar genótipo. Qual a quantidade de indivíduos que apresenta o genótipo para a cor amarela lisa. Nós vamos ver no exemplo já como é que funciona, tá bom? Tem uns exemplozinhos aqui já resolvidos para a gente tá aplicando essa segunda lei de Mendel, tá bom? Então, essas proporções basicamente é o que você vai estudar. Basicamente, você vê uma separada da outra que depois você vai unir. Como é que eu faço a união? Você multiplica a probabilidade de uma pela probabilidade da outra. Então, faça essa multiplicação e eu encontro a probabilidade final, tá bom? Dúvidas? Dessa forma, o que foi que aconteceu? Quando Mendel ele percebeu isso aí, ele também viu que ele consegue fazer ou ver que os indivíduos híbridos, geralmente que são formados em F1, vão formar diferentes gametas. E esses diferentes gametas, eles sempre se dividem em iguais proporções. Inclusive, na semana passada, quando eu estava falando disso aqui, quem me lembrou bem sobre isso foi o Otaí, né? Que quando você tem lá os gametas produzindo os alelos, você vai ver que ele vai produzir 4 alelos diferentes e em proporções iguais, ou seja, você tem lá um indivíduo que ele apresenta o genótipo ou gene Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Então esse indivíduo, por ele ser heterozigoto, ele vai apresentar alelos diferentes. O que é esses alelos? É a mistura dos genes entre si, ou seja, você tem ali o alelo Azão, Lzão, que representa em 25%. Você tem o Azão, Lzinho, que também representa 25%. Você tem lá o Azinho, Lzão, que representa 25%. E você também tem lá o Azinho, Lzinho, que representa 25%. Isso na formação de gametas, ou seja, ele forma 4 gametas diferentes. E essa quantidade de gametas eu posso calcular ela, independente do tipo ou da quantidade de alelos que ele me der, que ele me mostrar. Mas eu só consigo calcular se eles estiverem em heterozigose, ou seja, igual tá ali, misturadinhos, Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. E para me calcular essa quantidade de gametas, é só eu pegar o número 2, né, porque geralmente são aos pares, e elevar a quantidade de gametas que estão em heterozigose. Ou seja, eu vejo quantos alelos estão em heterozigose e eu consigo calcular a quantidade de gametas que ele vai produzir. Nesse caso aqui, como ele apresenta só 2, e são 2 que estão em heterozigose, então seria 2 elevado a 2. Por isso que ele vai apresentar 4 gametas. Aí nós vamos ver que você vai ver que vai ter indivíduos que vão apresentar mais de 2 alelos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não interessa. Você aplicando nessa formulazinha que é 2 elevado a n, que é o número de indivíduos que estão em heterozigose, você vai ver que nós vamos descobrir a quantidade de gametas que ele vai produzir. Tudo bem? Só parte teórica. Por exemplo, para ficar claro, ó, como é que funciona. Deixa eu mostrar o exemplo. Vamos ver primeiro aqui com relação à segunda lei de Mendel, como é que você aplica essa segunda lei de Mendel, ou como seriam as perguntas relacionadas a ela. Olha aí como é que funciona, é assim. Se um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho for autofecundado, o número de gametas diferentes por ele produzidos e a proporção de indivíduos com o genótipo
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Na sua prole serão respectivamente. Ele me mostrou o que ali, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho é o quê? É um indivíduo homozigoto ou heterozigoto? Pode abrir o microfone, alguém? Homozigoto. Opa, é o quê? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele é heterozigoto, né? Pronto. Aí lá na frente ele me perguntou o tipo de genótipo que vai formar. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí sim ele está me mostrando ou está me perguntando um indivíduo homozigoto, só que é um homozigoto recessivo. Aí deixa eu mostrar para você. Ele diz assim, um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho forma quantos gametas? Ora, são duas heterozigoses. Se são duas heterozigoses, é 2 elevado a 2. Se é 2 elevado a 2, então eu tenho quantos gametas formados? 4. Já coloquei a resposta ali embaixo para você associar rapidamente. A resposta correta é a letra C. Um indivíduo que apresenta genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele poderá gerar os genótipos, ou melhor, os gametas. Mesma coisa lá, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E esse indivíduo Azinho, Bzinho, onde é que ele é formado, professor? Vou voltar o slide aqui só um pouquinho, só para você ver, ó. Onde é que ele é formado? Lá na homozigose recessiva. Ele é um indivíduo ali, se a gente fosse comparar com esse quadrinho aqui, só que eu não tenho um quadro, está no outro slide, ele seria de 1 em 16. Por isso que meu gabarito ali vai ser letra C. Olha lá a proporcionalidade lá, olha lá o que eu falei para você quando você fala de questão de recessividade dentro da segunda lei de Mendel. Então, a proporção que eu teria que saber é que o indivíduo que é recessivo ali no caso, ele representa 1 em 16. Se fosse primeira lei de Mendel, aí eu teria outra resposta. Como não é primeira lei de Mendel, é segunda. Professor, e como é que eu sei que é segunda? É o tchan da questão. Como é que você saberia que era a segunda lei de Mendel? No contexto da questão. Porque está falando sobre um genótipo? Opa, porque ele me mostrou o genótipo ali, que é um genótipo que tem 2 gametas, ou melhor, 4 gametas ali representando, né? 4 alelos misturados ou entre si ali eles estão se combinando. Então, quando eu vi ali que são 4 alelos, então eu já poderia matar que era a segunda lei de Mendel. Beleza, a partir daí. Quando ele pega lá no finalzinho também, que ele cita os genótipos. Então, a partir daí você pode identificar se é primeira ou segunda lei de Mendel. Geralmente, primeira lei de Mendel, você trata só com 2 alelos. E aqui está falando com 4, ou seja, está misturando o genótipo com 4 alelos. Tranquilo? É assim basicamente que é cobrado uma questão de segunda lei de Mendel, tá bom? Ou então com relação à quantidade de indivíduos, mas essa aí eu vou deixar para as atividades de vocês. Alguma dúvida? Pergunta? Posso para frente, né? Bora lá. E aqui o exemplo de como determinar os gametas que serão produzidos. Olha aí. Determine a quantidade de gametas produzido por um indivíduo que a apresenta. Aí vamos lá, você tem aqui um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Ele tem quantos alelos em heterozigose aí? Só tem 2, né? Que é o Azão, Azinho e o Czão, Czinho. Então o número de pares em heterozigose é 2. Então eu ficaria com 2 elevado a 2. Então ele vai apresentar 4 genótipos diferentes entre si. Já no outro exemplo ali de baixo, você tem ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Ou era Dzão, Dzinho, desculpa. Sai um Czinho ali, mas é só questão de digitação. Mas é Dzinho, tá bom? Só para você lembrar. Então, o número de pares que estão em heterozigose no outro exemplo aí seriam de 3. Então, eu teria 2 elevado a 3. Então, esse indivíduo vai formar 8 gametas diferentes entre si. Então, se ele tem 8 gametas, então tudo que está relacionado
a números, você vai ver que ele também vai aumentar. Mas isso é só questão de perguntas, você não vai ter que calcular, quer dizer que quando eu for cruzar vai ser 8 com 8, então eu vou ter 8 vezes 8, 64. Então você saberia a quantidade de indivíduos aí que você iria ter naquele cruzamento. Então, basicamente, para você determinar a quantidade de gametas produzidos, para você saber quantos serão. Então ali eu coloquei dois exemplos só para você entender como seria, que é aquele cálculozinho que eu mostrei lá para você. Se ele apresenta 4 alelos diferentes em heterozigose, então ele vai apresentar 4 gametas diferentes. Se ele apresenta 3, ele vai apresentar 2 elevado a 3, no caso da 8, e assim sucessivamente, tá bom? Só para você entender como é que eu vou calcular. Então as letrinhas que elas são diferentes, elas representam que estão em heterozigose. Quando elas são iguais, quer dizer que é homozigose. Então eu não conto com elas. Você viu ali que eu não contei com aquele Bzão, Bzão, e nem embaixo eu contei com aquele Azão, Azão, certo? Tudo bem? E aí a gente entra nos problemas que envolvem aí o grupo sanguíneo, né? Pra gente tratar como é que seria, como é que são as questões, entre outros aí, da cobrança de grupo sanguíneo, né? Eu tenho 3 exemplos aí, no último vocês me ajudam, tá bom? Esse primeiro aí, ele diz assim: em um dos vários programas televisivos, onde é muito frequente a presença de pessoas em busca da confirmação da paternidade, surge uma mulher que alega ser filha de um famoso astro de televisão e requer que a paternidade seja reconhecida. Encaminhada ao Tribunal de Justiça, o juiz encarregado do caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do sujeito ou do suposto pai. Após a análise da tipagem sanguínea, obteve-se o seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, é RH negativo, e o homem é tipo O, RH positivo. Com base nessas informações, o veredito do juiz sobre essa questão deverá ser que a mulher é filha, não é filha, tem chance, existe alguma probabilidade? São essas coisas que geralmente costuma estar relacionado quando fala-se de grupos sanguíneos. Saber se o pai é pai daquela criança, se é parente daquela pessoa baseado no fator sanguíneo. Aí você pode levar alguns fatores em consideração. Ali eu já coloquei como seria mais ou menos a resolução da questão, né? Ó, o homem é sangue O. Logo, o seu genótipo é Izinho, Izinho. Enquanto a mulher é AB. Logo, o seu genótipo é Izão, Izão, Azão, Izão, Bezão. Aí eu pergunto para você, tem como um indivíduo que é do sangue AB ser filho do indivíduo do sangue O? Não. Sim ou não? Olhando os genótipos, tem como? Tem. Tem? Tem como esse indivíduo ter um filho AB? Lembra que o tipo O é recessividade? Se ele é recessividade e A e B são dominantes, então como é que o indivíduo do sangue O pode ter um filho do sangue AB? É impossível, né? Então qual seria o veredito do juiz aí nesse caso? Pode ser filha do famoso, com certeza não é filha do homem citado, tem 25% de chance, tem 50%, tem 75%. Qual seria o nosso gabarito? Alternativa B. B, com certeza não é filha do homem citado, né? Então, assim, só para você entender, ó, como é que seria. Então, eu tenho que saber o genótipo para me poder conhecer. Então, se ele é tipo O e a mulher é tipo AB, não tem como ele ter um filho do tipo AB se ele não possui nem sangue A nem sangue B. Ele é sangue O, que é a recessividade. Então, isso não teria como acontecer, certo? Nosso gabarito aí correto seria a letra B. Muito bem observado. Próxima. Essa questãozinha também é boa. Exemplo 2. Em um laboratório faltaram os antissoros, que permitem identificar os grupos sanguíneos do sistema ABO. O técnico, que é do grupo B, cara mala,
resolveu improvisar. Retirou 10 ml do seu sangue e, após centrifugá-lo, separou o soro das hemácias, ou seja, ele conseguiu separar o sangue do soro, né? Que você tem lá o soro e tem a parte que é o conjunto de hemácia, glóbulos brancos, entre outros. Colocando o soro assim obtido em contato com uma gota de sangue que desejava determinar. Verificou que não ocorria a aglutinação das hemácias. Porém, quando juntava suas próprias hemácias a uma gota do soro procedente do cliente, notou que as hemácias aglutinavam. Dessa forma, pôde concluir que o cliente era do grupo A, B, AB, O, A ou B. Aí só lendo aqui o que acontece. Ó. O sangue do técnico era do grupo B. Assim sendo, possuía aglutinogênio B. Lembra que eu falei? Aglutinogênio é quem determina o tipo de sangue. Na hemácia, e a aglutinina anti-A no soro, ou seja, o soro dele apresenta o anticorpo anti-A. Então, se ele tiver o grupo B e o anti-A tá no seu sangue, ele vai reagir se o sangue do cara for A. Perfeito. Ao colocar o soro nas hemácias, não ocorreu a aglutinação. Portanto, o sangue poderia ser B ou O. Porque não houve aglutinação, então quer dizer que não houve, o sangue não reagiu. Ao colocar sua hemácia no soro do cliente, suas hemácias aglutinaram-se, o que mostrou que o soro do cliente possuía aglutinina anti-B, descartando a possibilidade de o sangue ser do cliente ou do cliente ser tipo B. Assim sendo, o sangue era do tipo O. Então ele envolve uma questão de você saber o que é aglutinogênio e aglutinina. Sempre lembrando, né? As aglutininas são os anticorpos que o nosso sangue produz. E os aglutinogênios é quem determina o tipo de sangue. Nunca se esqueça disso aí, não. Isso aí geralmente costuma cair ele fazendo essa correlaçãozinha aí. Então, nosso gabarito aí seria a letra D. Tá bom? E aí eu trouxe mais um exemplo para você. Ele está respondido lá no material que eu vou enviar para vocês, tá bom? Mas aqui eu não deixei respondido não, que eu queria a ajuda de vocês. Ó. De acordo com seus conhecimentos sobre transfusão sanguínea, complete as frases abaixo. Vamos completar a primeira aí, da letra A. Uma pessoa do grupo sanguíneo A pode receber sangue de quem? B e O. Opa, de quem? B e A. De O pode, não pode? Pode. E de B pode? Não? Não, pode não. Ela só pode receber de O e de A. Então, quem tem sangue A só recebe de A e O. E doa para quem? Agora aí sim, ela vai doar para quem? Quem tem sangue tipo A? B e A. O e A. Você quer matar a pessoa, né? A e A, B. Opa, quem foi aí? Doa para A e a B, né? Por que ele doa para A? Porque A pode doar para A, como também pode receber, e pode doar também para AB, porque no AB ele não apresenta nenhum tipo de aglutinogênio e nenhum tipo de aglutinina. Ou melhor, apresenta os aglutinogênios A e B, porém não apresenta as aglutininas, que são os anticorpos. Perfeito. Letra B. Uma pessoa do grupo sanguíneo, que a gente não sabe qual é, pode receber sangue de B e que pessoa de grupo sanguíneo é esse que pode receber de B e A. Você quer porque quer matar essa pessoa, né, Arthur? É de B que Alice falou. Opa, então B recebe só de B e também pode receber de O. E doa para quem? Doa para B e doa para A, B. Então, uma pessoa do grupo sanguíneo B pode receber sangue de B e de O e doar sangue para B e para A, B. Aí na letra C, essa aqui não tem como errar não. Uma pessoa do grupo sanguíneo
pode receber sangue de e doar sangue para todos os outros grupos sanguíneos? B e O. Quem é que recebe de uma pessoa e só doa para todos? O grupo sanguíneo O pode receber de O e doar para todo mundo. Então, uma pessoa do grupo sanguíneo O pode receber sangue de O e doar sangue para todos os outros tipos sanguíneos. E a letra D, uma pessoa do grupo sanguíneo pode doar sangue para todos os outros grupos sanguíneos, mas pode receber somente de... É a mesma pergunta, só que invertida. Ó. Uma pessoa do grupo sanguíneo O pode doar sangue para todos os outros grupos sanguíneos, mas só pode receber de O, ou só recebe de O.